Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando aqui num cenário bem diferente, estou de férias, estamos aqui na Bahia, num lugar muito legal chamado Taipu de Fora. E eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês um pouquinho algumas coisas que aconteceram comigo nessas férias, mas que podem ajudar bastante todas as pessoas que sofrem de ansiedade. Bom, primeira coisa que aconteceu é algo que aconteceu comigo, mas que pode acontecer com qualquer um de vocês, que são situações que fogem do nosso controle. No meu caso, vou contar o fato que foi. Nós estávamos no primeiro dia de férias, indo pegar o voo de Porto Alegre a Salvador. E aí entramos no avião, todo mundo, estava tudo certo, até que o comandante anunciou que o voo tinha sido cancelado. Todos estávamos já dentro da aeronave, portas fechadas, tudo ok. Nessa hora foi um Deus nos acuda, muitas pessoas extremamente irritadas, xingando todo mundo. E aí foi briga lá com o pessoal da companhia aérea, enfim. Nos colocaram num hotel, tivemos que passar algumas horas naquele hotel sem saber exatamente de nada o que estava acontecendo e o que iria acontecer, porque eles não davam explicação alguma. Nós não sabíamos se poderíamos dormir aquela noite, se tínhamos que ficar acordados esperando notícias, enfim. Foi bem ruim a situação. O que eu pensei naquela hora? Essa é uma situação que foge totalmente do meu controle. Não há nada que eu possa fazer, porque isso depende do pessoal da companhia aérea. Então, não adianta nada ficar preocupado, ficar irritado, xingar as pessoas. E aí, o que se faz? Tem que esperar. O que nós fizemos? Dormimos e esperamos o telefone tocar para nos avisar. Eles avisaram muito rápido que nós tínhamos que ir correndo porque o ônibus já estava esperando e o voo já estava quase saindo. Então imaginem a situação, isso com certeza eleva a ansiedade, nos deixa preocupados, será que vamos perder o voo, enfim. Foi uma situação ruim? Foi, mas no final conseguimos pegar o nosso voo, chegamos ao nosso destino com um pouquinho de atraso, não chegamos na hora em que gostaríamos de chegar, mas as coisas depois aconteceram. Então, nesse momento, realmente é a hora de treinar essa flexibilidade mental, lembrar que quando a coisa não está sob nosso controle, não adianta fazer nada, então se preocupar ou não se preocupar, xingar as pessoas ou não xingar vai dar na mesma, a situação vai acontecer da mesma forma. Segunda situação, que é especialmente difícil para quem tem transtorno do pânico, agorafobia ou transtorno de ansiedade generalizada, ou para quem não tem esses transtornos, mas que tem um pouquinho de medo dessas situações. Nós ficamos hospedados 3 dias em um local que é uma ilha, é a ilha de Boipeba, aqui na Bahia também, que é um local de difícil acesso. Para chegar lá tem que pegar vários meios de transporte, ferry boat, ônibus, lancha, enfim. Qual que é o principal problema disso? É o medo de passar mal e não ter um hospital por perto, não ser muito fácil de chegar ao socorro se precisar, o fato de ser um local realmente isolado, muitas vezes o fato de estar longe de casa também pode gerar preocupação, né? Estar muito distante, se tiver que voltar para casa, seria muito difícil, muito demorado, muito custoso. Para quem realmente se preocupa com isso, pode virar um inferno, pode atrapalhar as férias. No meu caso, eu sou uma pessoa preocupada com esse tipo de situação, eu noto isso porque, por exemplo, o meu marido é uma pessoa que nem pensa sobre isso nem passa pela cabeça dele, eu já fico um pouco mais preocupada. Mas existe uma grande diferença entre a preocupação que eu tenho, que é algo que até me protege, porque eu acabei me cuidando mais enquanto eu estava nessa ilha, então eu cuidei da minha alimentação, eu bebi bastante água, né? Então eu tentei não vacilar para que não acontecesse nada de errado, mas eu fiz o que estava sob meu controle. Mas não deixei de aproveitar as férias nesse local, consegui fazer tudo o que eu queria. O que seria um problema? Se eu tivesse uma preocupação que me impedisse de fazer as coisas, que eu ficasse o dia inteiro pensando naquilo, ou então que eu nem tivesse ido viajar para esse local. Isso sim é uma preocupação mais patológica, é uma ansiedade que entra num nível em que é preciso buscar ajuda, porque senão pode trazer muitos prejuízos
a vida da pessoa que tem. Então, por exemplo, imagine se você é casado ou casada e o seu marido, sua esposa, enfim, não tem esse tipo de preocupação, mas você tem, e aí você impede essa pessoa de se divertir, de viajar, né, em função dos seus medos. Então é bem importante que isso seja tratado para que você consiga viver, fazer as coisas que gosta, enfim, se divertir, aproveitar as férias e a vida num geral, certo? Então essa é a diferença entre uma preocupação normal e uma preocupação patológica. Bom, e uma terceira situação é relacionada ao enfrentamento de medos. No meu caso, eu tenho um certo receio de estar no meio do oceano, com muita água, enfim, nessa imensidão. É algo que eu não gosto, não é uma das minhas maiores paixões. Só que nessa viagem eu precisei usar vários meios de transporte aquáticos, né? Desde lancha, ferryboat, barco, tudo que é tipo de coisa que vocês podem imaginar. O que acontece quando nós enfrentamos um medo? Primeira vez, o que aconteceu comigo? Eu entrei lá, eu já tinha andado de barco, enfim, várias vezes na minha vida, mas quando nós temos um medo, próxima vez que nós andamos, ele pode ser reativado. Eu senti um certo receio, eu fiquei um pouquinho mais atenta, eu não curti tanto aquela viagem. Mas nas outras vezes, então fui a segunda vez, fui a terceira, fui a quarta, na quinta vez, eu estava achando aquilo o máximo, aproveitei muito. Então assim, o que eu quero mostrar para vocês é que enfrentar os medos é muito importante. Nós precisamos passar por coisas que nos geram ansiedade em nome de algo maior, que é aproveitar as férias. No meu caso isso foi, né? E agora poderia andar todos os dias nisso que não teria problema. Então temos que enfrentar os nossos medos e as férias muitas vezes são momentos que nos proporcionam isso também. Resumindo tudo isso, tirar férias, além de ser algo que faz muito bem para nossa mente, desacelera, nos permite sair da rotina, fazer uma verdadeira higiene mental, é uma bela oportunidade para treinarmos habilidades que nos ajudam a desenvolver a nossa saúde mental, a diminuir a nossa ansiedade e a vivermos mais felizes. Então, tire férias e enfrente seus medos. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos, com seus familiares e também não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no meu canal do YouTube. Um beijo e até o próximo!